Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor. E lembrando que no Salmo 23 está escrito que Deus nos leva a pastos verdejantes e nos leva às águas tranquilas. Queria trazer aqui uma palavra de Deus para os nossos corações, provando que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeiramente, eu quero declarar a paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos aqui neste grande retiro. Eu digo este grande retiro porque a presença do Senhor está aqui nesse lugar. E desta feita, irmãos, quero apresentar a todos os irmãos que estão aqui nesse retiro uma palavra de Deus para as nossas vidas, pois as nossas vidas precisam da palavra do Senhor para caminharmos, para crescermos e para adquirirmos cada vez mais comunhão com Deus. Existem, irmãos, muitas pessoas, principalmente na área da religião, que eles questionam muito a respeito de Jesus como verdadeiro Deus. E desta feita, nessa oportunidade, quero vos trazer uma palavra da parte de Deus, nosso Pai, que se encontra aqui em 1 João 5,20, que João escreve dizendo: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você pode observar aí que João está declarando mais embaixo na frase do versículo que Jesus, ele é o verdadeiro Deus. Então não há como colocar aqui nesse versículo qualquer contradição ou até mesmo omiti-lo, essa frase, até mesmo deixando Jesus fora da segunda trindade, ou melhor dizendo, da parte de Deus nosso Pai, usando o seu apóstolo. Ele, usado pelo Espírito Santo, falou essa verdade porque o Espírito de Deus revelara ao coração de João que Jesus é o verdadeiro Deus. Mas, amados, mas não é só esse versículo que vai ele provar que Jesus é o verdadeiro Deus. Certo que aqui João está declarando que ele é o verdadeiro Deus, mas eu queria mostrar mais bases bíblicas, provando, porque a Bíblia ela é comparada a um quebra-cabeça. Quanto mais se mergulha nela, mais tem muitas passagens que vincula com aquilo que você quer ter certeza do que é. E observando aqui na narrativa da Bíblia Sagrada este versículo, se a gente observar bem, para João declarar que Jesus ele é o verdadeiro Deus, Jesus ele precisaria ter pelo menos 4 atributos da Trindade. 4 atributos. Para Jesus ele se endeusar, ele se tornar ser Deus como Pai e como Espírito Santo. Já desde antemão quero declarar aos irmãos que eu não estou aqui falando do Deus Pai e nem estou falando do Deus Espírito Santo. Estou falando da segunda pessoa da Trindade, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele como Deus, Jesus como verdadeiro Deus. Mas como a princípio disse, para Jesus ele se tornar ser Deus, ele precisaria ter 4 atributos. Iremos provar aqui pela Bíblia Sagrada, para que não haja nenhum tipo de contradição e nem tampouco dúvida no corações, porque no mundo que nós estamos vivendo, irmãos, há muitas religiões que eles não acreditam, eles não creem e nem afirmam que Jesus é o verdadeiro Deus. Mas a prova bíblica, a palavra de Deus, ela está em nossos corações para mostrar a verdade. Disse Jesus em João capítulo 8, no versículo 58, Jesus escandalizou os judeus quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus precisaria ser Deus
ou melhor, para ele ser Deus, ele precisaria ter 4 atributos. Quero explicar para os irmãos esses 4 atributos. O primeiro atributo se chama eterno. O segundo se chama onipotência. O terceiro se chama onisciência. E o quarto se chama onipresença. A palavra eterno significa não deve a sua satisfação da sua existência a ninguém. A palavra onipotência significa ele tem todo o poder. A palavra onisciência significa ele tem todo o conhecimento. E a palavra onipresença significa ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Vamos ver se a Bíblia Sagrada ela prova se Jesus ele é eterno. Em João 8, quero repetir, versículo 58, Jesus escandalizou os judeus porque ele afirmou que ele é eterno quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Observe que Jesus afirma que ele é eterno. Antes de tudo, Jesus já era. Em Colossenses 1, 16, 17, Paulo expressa dizendo com muita clareza também, afirmando a realidade de que Jesus, ele é eterno quando ele diz: e todas as coisas foram criadas por ele e para ele, seja visível, seja invisível, seja denominação, seja principado, seja potestade, tudo foi feito e criado por ele e para ele. Versículo 17, ele é antes de todas estas coisas. Está provado aqui a carta que Paulo escreveu aos irmãos que estavam na igreja de Colosso, que Jesus, ele é antes de todas essas coisas. Está provado o primeiro atributo, que Jesus, ele é eterno. Vamos passar aqui, irmãos, para o segundo atributo, que se chama onipotência. Vamos ver se Jesus, ele tem todo o poder. A Bíblia diz em Mateus capítulo 28 e versículo 18, Jesus, depois que ele ressuscitou, chamou o seu discípulo e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus não está dizendo que é-me dado só a metade ou só o todo. Ele diz todo o poder. Mas, irmão, eu meditando nisso, eu comecei a meditar. Jesus, ele não quer o poder só para ele. Ele dá também para aqueles que um dia o aceitou. Porque em Lucas capítulo 10, versículo 19, os discípulos voltaram tudo alegre porque tinham expulsado os demônios. Jesus disse: alegrai-vos não porque os demônios submeteram a vós, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro do céu. Jesus fez uma oração e disse: Pai, graças te dou por ocultar-te essas coisas aos sábios e aos entendidos e revelar-te às criancinhas, porque isso te aprovou. Jesus disse: e eis que vos dou o poder e a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Observe, irmãos, que Jesus, ele tá dando o poder para a sua igreja. E esse poder não é só para você ficar para você ou por qualquer coisa. Esse poder é para você lutar contra as forças do mal, contra as obras do diabo, contra o próprio Satanás. Para isso, você precisa desse poder, e esse poder Jesus, ele te deu. Está provado que Jesus, ele é onipotente. Vamos para o terceiro atributo, onisciente. A palavra onisciente, como eu falei a princípio, que quer dizer, tem todo conhecimento. Mas vamos ver se Jesus, ele tem todo conhecimento mesmo. A Bíblia diz, no capítulo de número 7, do livro do autor que escreveu aos Hebreus, ele declarou dizendo no versículo 25, ele disse: e vivendo sempre a interceder todos os dias por aqueles que se chegam a Deus. Observe que o autor de Hebreus, ele expressa que vive sempre a interceder todos os dias. Quem é que vive sempre a interceder todos os dias? Pelos santos. Jesus Cristo.
Porque mais na frente nós entendemos que o autor de Hebreus escreveu dizendo que Jesus é mediador entre Deus e os homens. Jesus está no meio, ouvinte. Irmãos, você que observa muito a Bíblia, você vai entender que se Jesus se torna mediador, ele está a pedir a Deus por aquilo que estamos precisando. Isso está declarado que ele é onisciente. Ele conhece o que você precisa. Ele conhece, ele sabe a tua necessidade. Paulo expressa dizendo em Filipenses, capítulo 4, e verso 23, ele diz que Deus supriria todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, naquilo que precisamos. Mas Deus só supre quando Jesus pede ao Pai. O último atributo, que está provado o terceiro, o último atributo se chama onipresença. Vamos ver se Jesus é onipresente, irmãos. Pela palavra do Senhor, a Bíblia ela tem que declarar que Jesus, ele é onipresença. Em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus expressou dizendo, depois que ele ressuscitou, ele dizendo: e ensinando-vos a guardar todas as coisas, e certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí está provado que Jesus ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está contigo na casa de refúgio. Ele está contigo no trabalho. Está contigo no colégio. Está contigo na igreja. Aonde você for, Jesus está com você. Ele é onipresente. Ele sabe o que você precisa. E o que nós precisamos na nossa vida, irmãos, é a presença de Jesus. Sem a presença de Jesus, somos como uma folha seca, sem vida. O salmista, usado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo sabia tanto que nós precisávamos de Jesus, que ele expressou dizendo: e será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Essa árvore representa nós. Ribeiros de água representa o Senhor Jesus Cristo em nossa vida. É Ele que sacia a nossa sede. Pois em João 7, versículo de número 23, Jesus, no último dia da festa, se pôs de pé e disse: quem tem sede, vem a mim beba. E aquele que beber da água que eu lhe der, fará-se no seu interior rios de águas vivas. Irmãos, essa foi a palavra que Deus colocou em meu coração. E eu acredito que, mediante o que foi falado aqui, não dá para ter dúvida. Pelo contrário, dá para nós termos cada dia uma certeza de que Jesus, ele é o verdadeiro Deus. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.